Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, sou Frederico Olive, estamos iniciando mais um podcast NA. Hoje eu estou sozinho aqui na bancada, minha parceira Monalisa Pelicione está aí rodando pelo Brasil, acompanhando a evolução da agricultura e logo mais ela está de volta aqui comigo. Mas hoje, para a gente continuar a nossa missão aqui do podcast Notícias Agrícolas, eu tenho a presença do CEO da empresa Sol, Rodrigo Oliveira. Você quer saber o que é a empresa Sol? O próprio Rodrigo vai dizer isso para nós. Obrigado, Rodrigo, pela sua presença aqui no podcast NA. Muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui, dividindo um pouquinho do que a Sol está fazendo pelo agronegócio brasileiro. Explica então pra gente o que é a Sol, quando ela foi fundada, mas eu vou dar um spoilerzinho, claro, né? Tenho muito conhecimento sobre essa área. A Sol está auxiliando aí a conectividade no campo numa parceria da Claro com a John Deere. Vamos lá, como é que a Sol está se envolvendo nesse mundo da mecanização agrícola e da conectividade, Rodrigo? Bom, a gente começou a empresa lançou e fundou a empresa em dezembro de 2020 para montar e para coordenar essa parceria que nasceu entre a John Deere e a Claro para levar a conectividade para o campo. Enfim, as duas empresas tinham essa visão de levar a conectividade para habilitar serviços, para habilitar tecnologia, para habilitar que o campo possa ser mais eficiente. Mas existiam muitas barreiras que precisavam de novidades. A John Deere, com muita tecnologia embarcada, com muita coisa para entregar através das suas máquinas, mas com a pendência e com a falta da conectividade, não conseguiam levar esses dados até onde eles precisam chegar. E, é claro, querendo investir, querendo construir, mas sem ter essa proximidade e esse relacionamento com o campo. A Sol nasceu para fazer esse meio campo, para ir lá, entender, junto com a John Deere, a necessidade e os clientes e trazer a tecnologia em conjunto com a Claro e levá-la para o campo de uma maneira inclusiva, de uma maneira que realmente atendesse a todos os produtores. Bom, isso é um ponto sensível do agronegócio brasileiro, porque nós estamos colhendo mais de 300 milhões de toneladas. Os últimos anos a evolução tecnológica foi fantástica, né? Em termos de mecanização, sementes mais produtivas, fertilizantes mais eficientes. Mas, claro, nós aqui da área urbana já nos ressentimos muito da falta de conectividade em muitas regiões ainda, né? Imagina no campo. E a gente sabe que as máquinas hoje precisam ter conectividade porque a tecnologia embarcada é fantástica e precisa ser utilizada na sua plenitude. Quais são as ferramentas que a Sol está implantando nas áreas rurais que realmente faz com que essa conectividade seja efetiva? Basicamente, a gente leva uma conectividade 4G pública para o campo, como a gente tem nas cidades e como a gente tem nos grandes centros. A gente acredita muito que não dá para a gente diminuir a qualidade ou diminuir o potencial de utilização da tecnologia porque é para o agro, ao contrário, né? Antes se falava muito, não, vamos fazer uma conexão mais tranquilinha, uma coisa de pouca capacidade, porque para a internet das coisas ali no agro é suficiente. E a gente tem uma visão que é o contrário, cada vez mais dados saem do campo, né? Uma máquina gera teras de dados em um ano. E para isso a gente precisa ter uma infraestrutura parruda, pujante, que possa atender isso e possa evoluir tecnologicamente. Então, o que a gente construiu com a Claro foi levar a tecnologia no seu estado da arte para o campo. Então, a gente vai lá, identifica com o produtor as necessidades, o que e como ele quer conectar, e a partir disso a gente leva uma torre, né? A gente constrói uma torre lá dentro da fazenda, a gente coloca a infraestrutura, as antenas como tem hoje, como a gente, né? Quem está na cidade é acostumado a ver para todo lado, e a gente constrói isso no ambiente da fazenda, fazendo com que toda a lavoura conte com conectividade. Ou seja, a ideia e o objetivo não é, eu vou levar a conectividade ali para a sede, para o galpão. É para que a gente realmente tenha toda a lavoura conectada, todas as coisas, todas as máquinas, todas as pessoas podendo utilizar a tecnologia. Isso acho que é o ponto mais importante para que a gente possa evoluir em termos de eficiência operacional, porque o produtor plantar, eu acredito que eu posso dizer aqui com toda certeza, ele sabe fazer muito bem. Precisamos realmente que todos os sistemas estejam integrados, não é isso? Agora me fala em termos de benefício, vamos colocar lá uma fazenda lá no meio do Mato Grosso, você falou de colocar uma antena na fazenda. Qual é o raio de ação? Quem mais pode se beneficiar disso? De que maneira efetiva? Você falou de integrar pessoas com máquinas. Como é que a coisa funciona no dia a dia, Rodrigo? Perfeito. A gente, então,
Por exemplo, vamos pegar uma fazenda. A gente tem benefícios em diversas frentes. A gente tem o primeiro benefício operacional, né, de você poder, por exemplo, ter todas as suas máquinas conectadas num centro de controle e você acompanhar em tempo real uma máquina fazendo uma operação. Fazendo uma operação em plantio e você saber se de fato a quantidade de sementes que está sendo aplicada é a correta, se a velocidade em que a máquina está operando é a correta. Então você tem um ganho desde o agronômico, né, de garantir que o planejamento do agrônomo está sendo bem feito, bem aplicado no campo, mas também do operacional. Então uma máquina que está superaquecendo, um motor que está com algum problema, você pegar esse problema antes dele acontecer, antes de ele se transformar numa máquina quebrada que vai te fazer perder capacidade operacional. Então, nas janelas curtas que a gente vive, né, hoje a gente, né, com safra, safrinha, querendo cada vez mais fazer mais e mais rápido, uma máquina quebrada significa muito, né? Significa muito para o produtor. A perda é muito grande. Sem falar do custo de manutenção de fazer tudo isso. Então, a gente tem um ganho ali, do ponto de vista operacional, enorme, né? Temos também um ganho social, porque a gente, ao levar uma rede pública, que é o que a gente acredita, quando a gente leva como operadora uma rede como a da cidade, a gente beneficia diretamente as pessoas que estão ali. Então, você me perguntou o raio de cobertura. A gente coloca uma torre, ela chega a mais ou menos 20 mil hectares de cobertura, ou seja, um raio de 6, 7 quilômetros, pelo menos. Né? No Mato Grosso, a gente chega a 10 quilômetros, 11 quilômetros, por conta, né, do relevo. Mas, então, a gente cobre muita gente, né? A gente cobre a fazenda, a gente cobre a lavoura, mas a gente cobre as famílias que estão ali. A gente cobre as localidades, as escolas, os centros de saúde. Então, você tem um impacto social enorme que a gente já vê acontecendo hoje, né? A gente vê produtores, sim, ganhando produtividade, mas você vê gente mudando a sua qualidade de vida. Você vê gente... Assim, eu, uma vez sentado num refeitório, né, de uma fazenda, e veio a cozinheira conversar e agradecer e feliz da vida de ter o celular, de estar falando com a sua família e estar em contato com os seus, que antes era uma dificuldade. Então, a gente vai, né, indiretamente, mas desde o começo dá só muito parte do nosso propósito, colocar as pessoas para dentro, porque ali você consegue resolver problemas diversos, né? Inclusive esse tema da migração, de você não conseguir manter o jovem no campo, de você não conseguir levar gente, né, daqui para trabalhar no campo por falta de comunicação. Ao levar e ao expandir essa barreira da conectividade, a gente resolve também esse lado do social. Eu acho importantíssimo porque você, como disse, você mantém o homem no campo, convence muito mais os colaboradores a estarem nas propriedades rurais, né? Eu e o Guilherme, a gente sabe como é que é essa vida, né? Imagina lá, não só no Mato Grosso, mas pelos rincões do Brasil, a dificuldade de você encontrar profissionais capacitados e quando você dá esse conforto de que ele pode se manter conectado com o meio urbano, isso traz para ele também uma possibilidade enorme e outras oportunidades. Você falou numa parte operacional que eu acho muito interessante essa questão da conexão, porque a gente entende, né, a dinâmica dos manejos, né, e das etapas de produção. Você falou do plantio, né? E eu estou nessa área já há uns 20 anos, Rodrigo, e a gente percebia como é que a gente olhava uma lavoura, pô, falhou aqui, falhou ali, o cara olhava e falava assim, pois é, a plantadeira falhou aqui e tal, eu vou perder produtividade. No ano que vem, na próxima safra, eu vou melhorar isso, eu vou ficar mais atento. Eu tenho certeza que dessa maneira essas falhas de plantio, elas são, vamos dizer assim, detectadas naquele momento, para a máquina, arruma e faz de novo, é isso? É isso, esse é o grande benefício do tempo real, né? Você conseguir conectar, extrair a informação, analisar e tomar ação, tomar decisão muito rápido. Que é o que a gente vê, né, a grande transformação. Conectar, logo quando a gente começou a Sol, todos os estudos diziam, não, qual é a grande barreira para a utilização de tecnologia no campo? É a conectividade. E a gente começou a trabalhar a conectividade, a gente viu que a conectividade é a estrada. E aí a gente construiu a estrada, o dado começou a fluir. Mas daí, isso começar a chegar para o produtor de uma maneira que dê para ele olhar e tomar uma decisão é muito importante. E aí a tecnologia começa a conversar. Essa extração de dados, esse cruzamento de dados, para que o produtor consiga olhar na hora e tomar uma decisão na hora. Porque a conexão existe, né? Talvez dos mitos que existiam, não, as fazendas, né, as propriedades estão todas no escuro, não tem conectividade. A grande maioria das propriedades rurais tem alguma conexão. Sem Hoje, dúvida.
né? Para emitir uma nota fiscal, alguma coisa, alguma Tem que conexão ter. você tem. Sim. Mas Via rádio ali, né? Exato. Mas por que você não pode ter na lavoura? E qual é o benefício da lavoura? O benefício da lavoura é esse, é o tempo real. Desde você pegar um problema no plantio, um momento, né, uma virada no tempo, no clima, que vai te prejudicar uma pulverização e você não fazer a pulverização e com isso não desperdiçar, né, o insumo. Então, assim, você ganhar essa gestão no tempo real é uma mudança de paradigma enorme, né? Dentro dessa parceria Sol com o John Deere, quem já está conectado dentro dessa oportunidade aí de negócios que vocês criaram? A gente tem, a gente construiu um modelo de negócio que abrange produtores muito grandes, né? Assim, a conectividade ela começou Com grandes grupos. Com grandes grupos, né? E todos eles hoje são nossos parceiros, nossos clientes, Bom Futuro, a Mage, Grupo Lox, todos os grandes da soja, por exemplo, já são parceiros, já trabalham com a gente, mas a gente conseguiu chegar e construir um modelo que também atende a um produtor menor, né? Um produtor ali que é um produtor individual, tem a sua propriedade de 700, 1.000 hectares, está ali produzindo já bastante, produz soja, precisa de tecnologia, mas ele não é um cara que tem escala, vou comprar a minha torre. Ele precisa fazer isso de maneira compartilhada. Conjunta, e a gente faz esse trabalho de compartilhar. Então, também tenho muitos clientes desse perfil, clientes que têm um tamanho menor. Hoje a gente está falando, para dar uma ordem de grandeza, a gente está falando de mais de 150 clientes que já são parceiros, já estão com uma conectividade só. Por quê? Porque eles são atendidos nesse modelo de compra conjunta, vamos dizer, quase que uma cooperativa. É um costume, é uma coisa que existe, né, no agro já muito forte, mas que não existia no modelo, não existia um modelo assim para a tecnologia. A gente foi lá e criou um modelo em que eu vou lá, coloco essa torre, mas cada um paga a sua parte, cada um paga o seu investimento e todos desfrutam de uma tecnologia de um nível muito legal. Muito bacana. No release aqui oferecido pela assessoria de imprensa, vocês comentam ali que essa parceria Sol, claro, John Deere, passa pelas concessionárias. Como é que as concessionárias, que é o ponto de apoio do agricultor mais próximo, está trabalhando para que essa oportunidade seja usada com maior eficiência e esse retorno também em termos de benefícios de dados, relatórios e atendimento possa ser mais também eficiente? As concessionárias John Deere, todas elas contam com centros de serviços conectados, né, já há algum tempo, que são centros especializados em cuidar e em apoiar o produtor nesse monitoramento, nessa construção de inteligência. Mas sempre com esse gap da conectividade. No momento que a gente conecta, né, e que identifica, na verdade, né, junto com a Sol, as oportunidades são os concessionários, que vivem ali o dia a dia com o produtor, dizem, olha, esse produtor aqui tem necessidade de conectividade, esse cara aqui quer se conectar. Então, ele ajuda a gente a entender rapidamente o mercado, a ajustar nossas ofertas, nossos produtos à necessidade desse mercado e depois a dar realidade, dar uso para essa tecnologia, né? A gente desenvolve tecnologia, desenvolve software, mas o uso dessa tecnologia ele só ocorre se tem alguém no campo, ombro a ombro, com o produtor, ajudando, apoiando, mostrando oportunidades. Essa é a mágica, né? A gente consegue levar a tecnologia junto com o concessionário de um jeito que o produtor consiga de fato usar e de fato tirar valor. Seja construindo para ele e com ele esses centros de controle, esses processos internos, seja através de um centro de soluções conectadas ali da John Deere, que faz esse trabalho em nome do produtor. Eu tenho uma imagem que me chamou muito a atenção, eu viajo muito para o exterior também, acompanhando a agricultura mundial, né? Principalmente Europa e Estados Unidos, e tem uma imagem que chamou muito a atenção, que não é uma imagem, é uma imagem que já tem alguns anos, vou colocar talvez uns 10 anos, essa imagem que me deixou no imaginário de um produtor americano, dentro de uma cabine de um trator que era da John Deere, e você olhava na cabine, ele estava em operação no campo, mas a cabine cheio de monitores. E tinha um monitor que chamou muita atenção, que era da CME, que é a Bolsa de Chicago. Então eu fiquei, cara, o cara está plantando, já sabendo quanto no futuro ele vai poder trabalhar na comercialização e tudo ali online. E falei, pô, será que um dia nós vamos chegar lá? Chegou o nosso momento, sim, Rodrigo? Sim, a gente chegou nesse momento. Eu curiosamente, né, você conta, eu fiz algumas entrevistas com produtores, né,
nesse caminho de construir a nossa empresa. E eu cheguei para o produtor e falei, cara, qual que é a sua maior dor, né? Por que você acha que a tecnologia, a conectividade vão te ajudar? Ele falou, cara, eu vou te contar só o seguinte, quem opera as fazendas, é uma fazenda menor no Rio Grande do Sul, sou eu e meu pai. Eu normalmente fico na lavoura, meu pai no escritório na lavoura, mas assim, primeiro a gente não se conecta. E algumas vezes a gente precisa sair e fazer alguma coisa. Então, teve um dia em que eu saí para a lavoura de manhã para dar um apoio, passei o dia inteiro e no meio do dia saiu uma notícia de que o diesel ia subir. No meio do dia correu essa notícia. Quem estava conectado pegou a notícia, comprou diesel e conseguiu manter preço. E eu perdi alguns milhares de reais só por não estar conectado. E eu falei, cara, você vê, às vezes a gente fica, né? Tecnologia, internet das coisas, coisas complexas, né? E às vezes é muito simples, é tão simples quanto você ter um alarme no seu celular que tocou e te avisou, tá na hora de vender, tá na hora de comprar, tá na hora de fazer a sua transação. Então, hoje, né, eu acho que até é muito rico para o produtor esse momento e a gente está chegando nesse momento de escala, né? Eu acho que a grande mudança que a gente está vendo agora em 23, eu digo que 2020, 2021, a tecnologia no agro era moda, né? Era hype. Tava todo mundo falando disso, tava todo mundo conversando sobre isso, mas quando você ia a campo, isso não era uma realidade de campo. Ali existiam outras preocupações, era um mercado diferente. Agora, 2 anos depois, eu vejo que o produtor já está acessando, está encontrando uso para a tecnologia. E é nesse momento que a tecnologia deslancha. Então, a gente vê que, por exemplo, a gente sai de 20, 30 projetos em 2021 para perto de 100 projetos em 2022 e agora a gente chega a 23 com mais de 300 projetos. Então, a gente vem num ganho de escala enorme que mostra, né, o mercado abraçando tanto os produtores quanto todo o ecossistema abraçando a tecnologia, não como moda ou como um negócio muito, né, muito bonito pontual, de se ver e pontual, mas, de fato, mudando a vida, mudando a operação, mudando o dia a dia do produtor. Legal. Eu queria falar um pouco da sua experiência. A gente sabe que esse nosso mercado hoje do agronegócio é dinâmico e as economias estão se integrando, pessoas de outras áreas também estão olhando para o agro com uma atenção toda especial que antes não ocorria. Qual que é a sua experiência, então, com o agronegócio? Qual é a sua origem, Rodrigo? Como é que você, dentro da sua especialidade, pode ainda oferecer mais eficiência em tudo que você está promovendo? Perfeito. Então, eu sou dessa turma, né, da turma que entrou para o agronegócio depois, desde que a Sol foi fundada em dezembro de 20, é que eu estou trabalhando no agronegócio. Eu venho de tecnologia, eu trabalhei 18 anos na Ericsson, que é uma empresa de tecnologia, né, uma das líderes em construção de redes de telecomunicação no mundo. Trabalhei com isso e construí diretamente, fui responsável junto com um time enorme por redes 3G, 4G e o começo do 5G ainda na minha época, a gente construiu essa história. Então, minha experiência vem muito disso. Depois da Ericsson, tive uma passagem na Microsoft, justamente para completar com essa parte dos dados, do Big Data, da construção, né, de como... Legal, então eu tinha uma experiência muito grande da rede, de como construir redes de comunicação e trazer esses dados e construir, né, infraestrutura para que esses dados fluam. E aí tive uma passagem na Microsoft para entender, legal, quando o dado flui para algum lugar, como é que a gente constrói inteligência, aquela coisa do insight, como tomar decisões, porque é aí que a mágica de fato acontece. Então, a minha formação veio daí. E quando chego, né, para trabalhar, para liderar a Sol, né, a grande coisa foi essa, é entender que o mercado de tecnologia é ávido por entrar no agro, né? Você vai ver todas as grandes empresas hoje que atuam no Brasil têm visões, têm direcionamento para trabalhar no agro. Os grandes de tecnologia todos querem. Mas existe esse gap de conversa, né? De entendimento, porque é muito difícil você acessar o agro. A gente está falando de milhares de quilômetros de carro, né, ou de avião. Não é trivial você ir lá dentro da fazenda, ir lá dentro da propriedade, de fato viver aquilo. E eu vi que esse era do lado, né, da turma da tecnologia querendo entrar, o grande desafio é esse, né, você conseguir acesso e escala. E isso a gente conseguiu construir na Sol através da parceria com a John Deere. Mas, do outro lado, existia um gap muito grande de, olha, legal, existe esse monte de tecnologia. Assim, né? O blockchain tem quantos anos?
Nuvem tem quantos anos? Isso tudo são realidades que estão começando a ter aplicação no agro, né? Assim, as coisas estão começando a fluir para o agro. Mas existe um gap nessa conversa, que é entender tecnologia, mas moldar a tecnologia para que ela encaixe com o dia a dia do produtor. A empresa de tecnologia tem, por natureza, uma visão de que eu construo a tecnologia e levo ela para o mercado e o mercado usa. No agro, esse approach ele não funciona. Eu tenho que trazer a tecnologia, mas eu tenho que trazer o agro para dentro dessa conversa e moldar para que ela encaixe. E essa, assim, pelo menos na minha experiência, é a grande beleza do que a gente está fazendo na Sol. Muito importante. Bom, você falou disso, né? Dessa ligação entre dois grandes mundos corporativos, que é John Deere com Claro. A Sol vem para que, vamos assim, resolver esse problema de interligação dessas duas grandes corporações com o cliente final, que é o agricultor. E você também falou de temas importantes que está ligado à tecnologia, blockchain, nuvens e tal. E agora a gente vem falando de outros temas que também são muito sensíveis ao manejo da agricultura. Olhando para o lado do manejo mesmo, a gente vem falando de autonomia das máquinas, né? A gente vem falando de janelas cada vez mais restritas para plantio e utilização e fertilizantes, o manejo em si. E tem o outro lado, que é você conectar tudo isso a esses novos temas, com um tema que é hoje até um pouco ansioso para a humanidade em si, que é inteligência artificial. Autonomia, inteligência artificial, conectividade, isso é uma coisa só? Isso são grandes blocos do futuro, né? Assim, você ter autonomia. A autonomia, ela é construída lá dentro da máquina conectada, do trator conectado. Você tem muita inteligência ali, mas essa autonomia ela tem que estar conectada a algum lugar. Existe um ponto de controle, né? Você precisa enxergar uma máquina no campo e poder dizer para ela, máquina, para agora. Máquina, opera agora. Existe um risco, existe uma mudança climática. Isso hoje pode ser humano e daqui a pouco uma inteligência artificial. Então, a própria inteligência artificial pode entender, olha, estou vendo aqui uma leitura da estação meteorológica, estou vendo uma leitura de campo e estou vendo a máquina operando, cruzo tudo isso e digo, máquina para. Então, para você fazer tudo isso funcionar, você tem que ter a conectividade de um lado, a máquina autônoma do outro e a inteligência artificial construindo essas conexões, que obviamente é muito mais difícil, né? A gente, o ser humano, fazer essa conexão, e quanto mais dado, mais complexo é para interpolar e gerar um insight, mas quando você fala de máquina, de inteligência artificial, isso começa a ser extremamente possível. Então, você começa a conseguir puxar esse rio de dados, né? A gente brinca... Cara, assim, se é fato, né, que o agro é uma indústria a céu aberto, cada ponto dessa indústria gera dados. O solo tem dados relevantes, o clima tem dados relevantes, a máquina tem dados relevantes, o operador tem dados relevantes, as pragas, os animais, o pólen voando no ar traz dados interessantes. Tudo isso está lá, está disponível. E existe tecnologia para ir lá capturar isso. Você bota essa tecnologia no campo, captura e traz a máquina para construir, ali é onde você começa a realmente falar da agricultura 5.0, falar da autonomia, falar, né, de realmente um salto de produtividade e de sustentabilidade, que é do que se fala hoje, né? Todo o tema da vamos precisar produzir 60% mais alimentos no futuro, né? Como na prática fazer isso, né? Porque é legal, é bonito e é um desafio enorme. Mas na prática passa por cada um dos manejos, cada uma das etapas, ganhando em eficiência. Dados estão ali para isso. Existe dados, existe a ferramenta. O que falta é essa cola, essa amarração de tudo com tudo que a gente está correndo. Esse é o desafio que a gente se propôs a resolver. Essa amarração vem pela conectividade, isso é claro. A conectividade é a via, né? É quase como se os pontos de dados são os seus órgãos, a conectividade são seus vasos sanguíneos, né? Assim, você pode ter todos os órgãos lá, mas se os vasos sanguíneos não conectam, você não sobrevive, né? E aí você tem toda a parte de processamento e de geração de insights como o seu cérebro. Então, esse é o organismo, né? Esse é o organismo do agro que a gente busca conectar. A conectividade é um ponto importante. Sem as suas vias, você não chega de lugar nenhum a lugar nenhum. Mas os órgãos são muito importantes, o cérebro é muito importante e o ecossistema. Isso funcionando de maneira adequada é onde a magia acontece.
Cara, que legal esse papo, né? Estou conversando aqui com o CEO da Sol, empresa que está auxiliando, né, com suas tecnologias, duas grandes corporações, John Deere e Claro, a ter essa conectividade no campo. Rodrigo Oliveira vem do mercado aí de tecnologia urbana e agora trazendo a sua especialidade, né, a sua engenharia para o meio rural. E a gente fica, pô, cada vez mais extasiado com todas essas novidades que estão chegando. Eu vejo pela sua emoção aí, quanto que você estava feliz, né, em fazer parte desse processo, porque a gente sabe que o agronegócio brasileiro é o grande player mundial. Você falou que precisamos produzir mais 60% de alimentos para atender essa demanda planetária. Cada vez mais pessoas precisando aí ter oportunidades no campo também. A gente também sabe da pecuária, mas a gente sabe que tudo isso tem que dar retorno e voz ao que o mundo urbano exige hoje, que é preservação do meio ambiente, sustentabilidade. A gente está falando de pegada de carbono, a gente está falando de floresta em pé, a gente está falando de não mais derrubar árvores para fazer essa produtividade cada vez ser maior. Como é que a conectividade traz essa resposta? Quais são os números que vocês já observaram desse pouco tempo que vocês têm de conectividade que possa trazer essa resposta para aquele cara urbano, para o ambientalista ali um pouco mais, talvez, ferrenho ali, aquele cara que defende, nós também defendemos. Quais são os números que vocês hoje estão proporcionando para que isso fique bem claro que estamos no caminho certo? Olha, a gente vê, por exemplo, né, redução de, vamos para o básico do básico, combustível fóssil, né, talvez dos grandes pilares. A gente vê uma redução de 20%, de 30% no consumo de combustível fóssil. Por quê? Porque você tem uma máquina com tempo ocioso que você pode botar eficiência. Né? Você pode diminuir o tempo ocioso da máquina, diminuir o trânsito da máquina em campo, porque você começa a traçar a logística dentro da fazenda como uma logística, como uma malha viária. E aí você enxuga. Você tem, então, combustível fóssil. Aí depois você tem o outro, talvez, grande pilar da discussão, que é o defensivo e o fertilizante, né? É óbvio que a gente tem que racionalizar o uso de defensivos e fertilizantes. De novo, a conectividade vem para isso. Você, ao fazer, né, todo o seu planejamento, entender o seu solo, saber o quanto de fertilizante você precisa e quando, você saber quanto de defensivo você precisa e quanto, e monitorar essa aplicação, você garante eficiência. Então, a gente está falando de novo, a gente vê reduções, assim, sem habilitar nenhuma nova tecnologia, você fala ali em 20%, 30% de redução simplesmente por monitorar, por garantir que a aplicação está sendo feita na velocidade correta, no clima correto. Aí você vem, tem tecnologias como, né, a tecnologia ali da John Deere, que tem uma tecnologia chamada See and Spray, que é a que define ali, ela enxerga, né, através de câmeras ali no pulverizador, o que é erva daninha, o que não é erva daninha, e escolhe e ativa e desativa, né, bicos para dizer, eu só vou fazer a pulverização onde tem uma erva daninha, onde não tem. Aí você fala de reduções assim, 80%, 90% de redução no uso de defensivos. Isso é, obviamente, no bolso, na economia do negócio, é fantástico, mas é muito importante para a gente garantir, né, a sustentabilidade, a saúde do solo, garantir que aquele pedaço de terra é melhor utilizado. E junto com isso vem a própria utilização de água. Né? Quando você faz ali a fertilização, tudo isso, você usa muita água e novamente, você tem uma racionalização. Isso tudo, né? Aí você amarra, aumenta a eficiência, aumenta a produtividade por hectare. Ao aumentar a produtividade por hectare, eu começo a diminuir a minha necessidade de terra nova. Isso é um ponto super relevante. E aí tem os laterais, né? Assim, a gente fala, cara, hoje você põe uma torre, você coloca uma câmera infravermelha em cima de uma torre, que tem visada para onde que você quiser, e você pega um foco de queimada muito antes do que qualquer outra tecnologia disponível, só por ter uma câmera que não custa nada, custa ali 100, 200, 300 dólares, uma câmera com uma boa definição, com uma leitura infravermelha, e você pega um foco de queimada antes que aquilo se torne uma proporção grande. Uma loucura. Então, você consegue monitorar de fato que os seus esforços para preservar estão se pagando. Porque eu vejo assim, e eu como, né, urbano, talvez muito influenciado, falei, cara, esse negócio de preservação, o agricultor, ele é muito intensivista e ele arranca.
Cara, assim, cara, o agricultor é o cara que mais cuida da terra e do clima e do ecossistema dele ali. Ele é o maior empreendedor do Brasil. Eu falo, cara, eu aprendi isso. Falei, cara, tem muito empreendedorismo, não sei o quê. Falei, cara, pensa num cara que todo ano aposta tudo dele. Todo ano ele põe tudo na mesa e com risco de clima, risco de praga, risco disso, risco daquilo. É o maior empreendedor do Brasil. E o cara empreende em sério o tempo todo. E preserva, porque é o negócio dele, é o ganha-pão da família dele, preservar. E a gente gosta de mostrar que a tecnologia ajuda a preservar e ajuda a monitorar. Porque às vezes, sim, ocorre um problema. Mas quando ocorre o problema e você monitora, você pega e corrige. É diferente de você entender o problema 2, 3 anos depois que ele aconteceu. Só para fazer um parênteses aqui, é engraçado, né, ouvir um ambientalista falando diretamente de São Paulo ao lado do Rio Tietê ou Pinheiros, para falar para falar do agricultor. Então tudo bem, vamos lá. Mas pô, que papo bacana. Fico feliz que a conectividade possa também oferecer essa possibilidade da gente evoluir em eficiência. Para a gente encerrar esse podcast aqui, porque fantástico, nós poderíamos ficar aqui a tarde toda, né, conversando, né, Rodrigo, sobre isso. Teremos outras oportunidades. Espero também que a nossa audiência traga aí mais questionamentos para a gente poder avançar cada vez mais nesse tema da conectividade versus sustentabilidade igual a competitividade no mercado internacional com a produtividade agrícola. Qual que é o futuro agora, então? Quais são os primeiros passos da Sol no Brasil, junto com essa parceria, claro, John Deere? Como é que o agricultor pode fazer cada vez mais parte desse processo? Hoje então, a gente já tá em processo de início de um projeto de expansão muito grande, que vai nos levar a 8 milhões de hectares, chegar a 8 milhões de hectares de novas coberturas, ou seja, a gente está passando de 10% da área agrícola brasileira em novas coberturas de 4G, isso através da nossa parceria com a John Deere, com os concessionários e com a Claro. O produtor, o caminho óbvio pode procurar pela gente nos nossos canais, a Sol Internet of People, pode buscar, a gente está disponível, mas também através do seu concessionário John Deere, pode buscar entender onde é que está ocorrendo essa expansão. Essa expansão vai tocar os 4 cantos do Brasil. A gente tem um volume enorme de novas conectividades nascendo no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, no Sul do Brasil, no Sudeste também. Então, esse projeto ele vai para uma escala muito grande já esse ano. E com esse ganho de escala, cresce também a oportunidade da gente trazer as tecnologias para dentro do dia a dia do produtor, né? A gente gosta de pensar que é um programa de apoio à agricultura digital. Não é só levar a tecnologia. A gente vai lá para entender qual é a situação desse produtor hoje, o que ele precisa usar, o que vai ter mais impacto no curto prazo, e com isso a gente ajuda. Traz a rodovia, mas já vamos trazer uns órgãos também para que isso de fato vire transformação. Então a gente vê que esse ano é um ano de grande virada, porque a gente vai abranger uma área muito grande, né? A gente está saindo aí então de 1 milhão de hectares, mais ou menos 1,5 para 8, né? Então assim, é uma expansão muito grande que vai acontecer no curtíssimo prazo, nos próximos 12 meses no máximo, e também uma expansão muito em quantidade de clientes e em contato. Então, a Sol está apontada para isso junto com os nossos parceiros. A gente traz cada dia mais parceiros de tecnologia, parceiros de serviços, né? de apoio à realidade no campo. Mas esse é o futuro, esse é o curto prazo. Isso é o que vai acontecer nos próximos 12 meses. A gente vai estar perto dos muitos produtores de grandes áreas em todo o Brasil, construindo essa realidade, né? Trabalhando ombro a ombro. Como eu disse, para mim, tecnologia só acontece quando... Assim, o fim da tecnologia é alguém usando na ponta. E só vai acontecer isso se você estiver lá dentro da fazenda, vivendo a realidade e transformando junto com o produtor. Bem, nesse podcast, Uniel, eu tive o prazer de receber aqui a visita do CEO da empresa Sol, Rodrigo Oliveira, trazendo aí as novidades da conexão no campo, deixando aqui uma mensagem muito clara, principalmente para você que hoje é cliente da John Deere, né? A Sol fazendo essa conexão das máquinas com a concessionária, com a fábrica, as pessoas conectadas, trazendo uma mensagem também dos colaboradores dessas grandes fazendas ou das médias áreas de produção, podendo também usufruir dessa oportunidade de tecnologia, fazendo também a parte social desse processo, e o ambiental também tendo aí a sua oportunidade de
ter a sua defesa também muito mais pujante. Obrigado, Rodrigo, pela sua presença aqui no podcast NA, nesse dia bacana aqui dessa conversa interessante. E espero que você volte mais vezes trazendo mais novidades. Muito obrigado pelo espaço, fantástica a conversa. A gente gosta muito de trazer para todo mundo e quer abrir esse diálogo. Eu acredito muito que falar de tecnologia, mas falar de um jeito simples e falar do que está acontecendo, né? Não do que vai acontecer em 10 anos ou em 5 anos, está acontecendo hoje no campo é muito importante. Então, muito obrigado pelo espaço, estamos à disposição também para todos que estão escutando e vendo a nossa mensagem, para abrir essa conversa, para detalhar, para mergulhar. A gente sabe que está no começo, a gente acredita que tem ainda um longo caminho, mas é um caminho que já está sendo trilhado hoje, já está ganhando escala e vai para muito longe. Tá ok. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez, agradecendo a equipe técnica aqui do site Notícias Agrícolas, dando essa oportunidade de nós realizarmos mais esse trabalho aqui no podcast NA. Obrigado também a Guilherme Serra, assessoria de imprensa, trazendo informações, trazendo o Rodrigo aqui para o nosso estúdio, agenda apertadíssima, mas aqui a gente está para comunicar e fazemos isso com grande felicidade. A vocês que estão nos acompanhando, fiquem conosco porque tem mais informações. Mais uma vez, forte abraço, até a próxima, Rodrigo. Muito obrigado e um abraço.